Fala pessoal, começando mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise aí das ações que eu entendo ser interessante agora para o curto prazo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e, caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é maneira de você aí ajudar o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dito isso, vamos partir direto já para os gráficos. Ibovespa, tá, pessoal? Para quem já vem acompanhando os fechamentos de mercado, tem todos os dias depois do fechamento do pregão. A gente vem mapeando essa região do Ibovespa, que ainda segue dentro de uma congestão, bem travado, tá? Para baixo, perdendo a região do 129 e 400, 129 e 300, abre a possibilidade para ir testar essa linha de tendência de alta que fica aqui próximo da região próximo não, mas na região ali dos 125 e 500, ok? Que inclusive vai em linha com essa zona de suporte aqui anterior desse fundo também, tá? Então tem um ímã aqui atraindo o Ibovespa, beleza? Então, se fizer o pivôzinho de baixa rompendo essa congestão abaixo do 129,300, possibilidade de revisitar a faixa do 126, 125. Para gerar algo para cima, a gente precisa de uma barra de força, voltar a negociar acima aqui da faixa dos 133, 134 mil reais, ok? Esse é o cenário que a gente tem para o Ibovespa. Dando uma olhada pelo gráfico semanal, ainda segue em cima de uma zona de suporte importante, é um fato isso, mas ainda não conseguiu se recuperar. Agora, se essa semana que vai entrar, a gente vê o Ibovespa deixando uma barra compradora em cima dessa zona de suporte, fechando lá próximo da região dos 133, 134, ou seja, uma barra de força, defendendo essa região, possibilidade boa de tentar uma retomada de alta, beleza? Mas, por enquanto, ainda não sei, tá? Eu acho que ainda o mais provável, dando uma olhada no dólar, dólar voltando a recuperar seu viés comprador no curto prazo, trazendo a expectativa positiva para o lado do dólar novamente. E com isso, quando a gente tem dólar para cima, geralmente Ibovespa, né, bolsa, para baixo. Então o que a gente tem é o dólar retomando força compradora, voltando para brigar em cima de região de resistência importante, que é o 5.710, que é um ponto-chave. Nessa semana começou a fechar acima de 5.715, ele confirma o rompimento dessa região, o que abre espaço para ir buscar a região lá dos 5.915, o que seria dólar a 5,91, lembrando que passa a negociar em uma zona de vazio gráfico, tá? Então bastante atenção aí o dólar retomando o viés comprador essa semana. Se a gente olha pelo gráfico semanal, olha como a gente tem a diferença, né? A gente tem o Ibovespa, beleza, em cima de um ponto de suporte, mas a gente tem o dólar aqui apontando para cima novamente, tá? Pouco volume vendedor, mais volume comprador, o que sugere a expectativa dessa congestão aqui ser uma congestão de acumulação de continuação do movimento de alta aqui anterior. Beleza? Então, próximo alvo que eu vejo para o dólar, a região dos 5.915. Começando aqui os ativos, tá? Eu trouxe um pouco mais de ativo hoje novamente, tá? EQTL3, tá, pessoal? Papel brigando aqui nessa zona de suporte, sem força compradora, tá? A gente até tinha comentado sobre trade de contratendência aqui na semana passada, olha, mas agora eu começo a olhar para uma possível venda caso venha perder o fundo dos 31 e 18, o que seria, né, um pivôzinho de baixa com stop aqui em cima para tentar carregar até essa zona aqui embaixo, ok? Então eu vejo uma venda nos 31 e 36, um stop lá nos 33 e 14, um stop de 5,66 e alvo lá embaixo de 6,62. Basicamente 1,2, né? Não vejo muito mais alvo para baixo por enquanto, tá? Seria para tentar levar até essa zona de suporte de uma congestão mais ampla. A gente dá uma olhada no semanal, o que seria vender aqui na mínima seria a rejeição dessa retomada de alta, tá? Ah, mas beleza, não perdeu o fundo aqui, começou a subir, ok, aí não vai ter venda. E se deixar alguma barra compradora aqui pelo diário, aí busca uma compra para tentar levar onde? Até o ponto de resistência lá em cima. Depende do contexto. Agora, caso venha perder esse fundo dos 31 e 34,
aí eu vejo sim a possibilidade de uma venda, tá? Esse aqui, pessoal, JBSS está interessante, só tem que aguardar uma correção, tá? Se a gente olha pelo semanal, deixou uma bonita barra respondendo em cima da média móvel de 20. Deixa eu colocar aqui o principal, olha. Apoiado, né, ancorado na média móvel de 9, na média móvel de 20. Deixou uma barra compradora na semana passada, indicando a possível retomada da tendência principal de JBSS, que é uma tendência de alta. Compraria o rompimento já dessa barra? Não. Nesses casos, né, o que a gente vai olhar até no gráfico diário, e que eu já trouxe aqui para vocês, deixa eu só tirar esse monte de informação do gráfico, eu passo uma Fibonacci entre máxima e mínima da barra e tento comprar a correção dela no gráfico diário. Tá? Isso aqui serve para outros tempos gráficos também, tá, pessoal? Poderia ser uma barra dessa no diário, uma barra muito grande, eu tentaria pegar uma correção no Intra 60, tá? Então, se a gente pega aqui, olha, e passa a correção, gostaria de, né, comprar próximo dessas zonas aqui de Fibo. O que seria comprar metade da barra ou um terço aqui em cima no 38,2, tá? O que vai em linha em confluência aqui com o diário, deixa eu tirar essa Fibo só para vocês darem uma olhada, um pullback, nada mais do que um pullback nessa região de topo anterior. Tá imaginando uma troca de polaridade aí pegando de fato um pivô no diário, que é uma correção dentro da barra no semanal, por exemplo. Tá? O que seria imaginar isso aqui, olha, ele vem, testa esse antigo ponto de resistência aqui como um suporte e a partir daqui vem para romper esse topinho deixado aqui nessa região e aí arma um pivô de alta. Possibilidade primeiro para levar pelo menos até aqui o topo anterior, mas claro, carregar ainda mais se de fato continuar subindo, tá? Seria um stop aí na região dos... que aqui não tem como, né? Porque se for comprar aqui embaixo, tem como ficar medindo o stop. E nem aconteceu ainda. Mas enfim, é um papel para ficar de olho durante a semana. Um ativo que eu não vejo mais venda, mas que eu trouxe para vocês na semana passada e retomei com ele aqui só para comentar o contexto, é Cosan. Lembra que a gente comentou? Na perda da mínima da semana retrasada daria uma venda. Já foi acionado, está correndo, o stop está lá em cima. Para tentar levar na onde? Zona de vazio gráfico também. Suporte esse que é a região dos 10 e 16, tá? O que tem um drawdown de 15%. Ok? Pelo diário a gente comentou que para quem opera pullback teria que esperar um pullback, né, uma correção, pelo menos até a média móvel de 20, mas que não aconteceu, tá? Pelo diário não vejo venda aqui. Média móvel de 9 está se aproximando agora do preço, mas eu iria pelo semanal e se fosse pelo diário um pullback entre a 9 e a 20 que não aconteceu. MELI 34, BDR. O papel está muito bonito, tá uma fortíssima tendência de alta. Foi um ativo que eu trouxe para vocês no pivô aqui embaixo, aqui, e agora novamente dando a possibilidade. Se a gente olha no gráfico semanal, bonita barra de alta na semana retrasada, rompeu o topo histórico, fez o pullback. Olha o que eu falo, que eu acabei de comentar com vocês, a questão de JBSS, foi exatamente o que aconteceu em MELI 34. Não foi uma correção de barra, mas foi a questão da troca de polaridade. Percebam que nesse ponto de resistência aqui, olha, era o ponto principal, né, o topo histórico. Ele fez o rompimento, olha lá, essa linha branca, ele fez o rompimento. O que ele voltou a fazer? Né, se afastou das médias, veio, fez o pullback. Inclusive aqui até deu o trade de correção que eu falo com vocês. Olha. Barra, testa a média móvel de 9, segue ascendente depois que fechou. Na semana seguinte rompeu a máxima e compra, stop na mínima. Quem pegou na correção ficou muito bem posicionado, o stop está aqui embaixo. Só que percebo que esse ponto da linha branca, que é a resistência antiga, passou a ser um suporte. Então ele rompeu a resistência, voltou a testar, achou fundo aqui, né? Então testou o antigo ponto de resistência agora como um suporte, entrou muita força compradora, a expectativa é continuar dando sequência nessa movimentação. Se eu jogo isso para o gráfico diário, eu tenho um pivô que foi acionado aqui na sexta, olha, fechando acima, eu vejo a possibilidade de continuação de alta. Tá? A entradinha seria nessa região dos 98 com 95. O stop aqui embaixo, stop de 4%, eu colocaria um pouco mais abaixo por conta das médias aqui do diário. Tá? Eu colocaria lá na região dos 93,67, um stopzinho de 5,33.
E agora, para projetar essa movimentação para cima, né, a gente poderia projetar esse pivô pelo diário, ó, seria isso, ou fazer o seguinte, vir aqui pelo semanal e projetar essa barra aqui para cima. E para ser bem sincero, nessa ocasião eu operaria gráfico semanal e não o diário, tá? Compraria aqui, olha, o meu stop eu deixaria lá embaixo, tá? Lá embaixo, no semanal, deixaria lá embaixo. Depois que desse uma sequência aqui para cima, se de fato subisse, aí eu ajustava o meu stop. Mas primeiramente eu colocaria aqui embaixo, um stop muito mais protegido. Próximo alvo, olha, 110. 110, que dá do preço do pivô até lá em cima, dão 11,82, tá? Então acho bem interessante. Olha, se fosse pela entrada pelo semanal, um stopzinho de 10,89, tá? Muito bonito aí, MEL34. Curi 3 é um ativo que eu trouxe para vocês aqui. A gente pegou venda nele aqui, né, com a galera da sala. Da sala não, mas da sala, com a galera aqui do YouTube, que eu trago aqui. A gente deu venda aqui em cima, né? Olha, a gente deu venda aqui em cima, era para levar até aqui, deu para fazer uma parcial no meio do caminho aqui, deu bem. Depois aqui já deu stop técnico de segurança, né? Só que agora se a gente joga pelo gráfico semanal, retomada de alta, tá? Retomada de alta, porque eu comentei, é uma venda, mas é uma venda para pegar a correção lá do gráfico semanal. Tem que cair fora, tá? E agora ela vem também o trade de correção, olha, na média móvel de 20, rompeu a máxima, compra. Quem já comprou aqui embaixo está muito bem posicionado, mas eu ainda vejo uma compra aqui nessa região. Rompimento da máxima 23,52 eu vejo uma compra, o stop na mínima da barra anterior, um stop de 7,45, que para gráfico semanal é ótimo. Então o stop ali de 7,45 na região dos 21,77. Até o topo anterior aqui já dá 8,71. Você pode pensar em fazer uma saída parcial aqui, ou segurar para tentar carregar, acreditando que ele vá romper esse topo, para ir buscar um alvo que tem lá em cima, inclusive confluência de valor junto com o alvo do primeiro pivô aqui embaixo, e linha de retorno do canal de alta. Tá? Então acho muito interessante, se a gente pega para olhar o estocástico, né, já saiu da região de sobrevenda, de sobrecompra, perdão. Tá lá embaixo, a gente ainda vê a permanência do ativo dentro de uma tendência de alta. Se eu fosse utilizar só a média móvel de 20, olha que beleza. Correção em cima da média móvel de 20. Tá? Então, acho muito interessante esse ativo, que é Curi 3. Mas é pelo semanal, né? Pelo diário aqui não tem nada, seria pelo semanal mesmo, tá? Outro papel que eu comentei que provavelmente eu traria para vocês aqui durante a semana é Amazon. Amazon 34, AMZO34, ok? Pivô de alta, rompendo resistência de curto prazo. A gente vê que o mercado americano voltou a ganhar força essa semana, nas duas últimas semanas, para falar a verdade, porque agora em outubro tem a presidência lá dos Estados Unidos. Então, isso tende a trazer bastante volatilidade para os mercados, que a gente já começa a ver os mercados de risco se movimentarem mais. Porém, com a expectativa que o ex-presidente Trump volte à presidência, os mercados estão entendendo isso, pelo menos agora de primeira mão, como positivo. Tá? Então, a gente vê bastante ações ligadas aos índices dos Estados Unidos, dando uma boa recuperada essas duas últimas semanas. Tá? Então, creio que seja bem interessante, mas como eu venho falando, na verdade, daqui pro final do ano deve entrar muita volatilidade nos mercados. Né? Então, fique atento, jamais tire stop. Enfim, foquem sempre no gerenciamento de risco. Tá? As compras que eu trouxe aqui no Ibovespa foram compras que eu achei interessante, porque tem um stop bem curto, são em zonas ali de suporte ou de pullback de continuação, então eu acho bem interessante. Ok? Amazon 34, voltando, volume comprador nesse rompimento de sexta, rompe não só a resistência de curto prazo, como também o topo aqui, né? Olha, então acionando um pivô de alta. Você vai comprar aqui em cima? Pode ser. Fazendo essa leitura que eu acabei de fazer para vocês, eu compraria aqui em cima quem não comprou no rompimento. Só olho no semanal, olha, ele ativou essa barra da semana passada. Eu compraria aqui, tá? Compraria aqui, deixaria o meu stop, olha, na região um pouquinho abaixo da média móvel de 20, um stop aí de 5,40,
até o topo anterior dá 6,66, tá? Vejam a compra confirmado com volume comprador. Se a gente olha o OBV próximo à média também inclinando para cima, né? O estocástico lá em cima demonstrando força. Então eu acho aí também bem interessante a Amazon, tá? E fazendo a ligação com as médias, que eu sempre trago para vocês, a gente tem um pivô no gráfico diário alinhado com o gráfico semanal, onde é um rompimento que sai próximo das médias móveis, tá? Então se a gente, deixa eu dar um zoom, olha que coisa bonita. Tem um leque aqui embaixo. Ó, 9, 20 e 50. Abrindo o leque, próxima, é uma barra que sai próximo da 9, as três médias aqui vêm acompanhando, expectativa que consiga entregar a movimentação para cima. Aura 33 é um ativo também interessante, tá? É um ativo ligado ao ouro e a gente vê o ouro renovando máxima histórica, então também é um ponto muito importante. Aura 33 rompe uma nova congestão aqui, olha, acionando um novo pivô de alta, retomando tendência principal. Foi um ativo que a gente comentou aqui embaixo com vocês, olha. Tem até a seta aqui, né? Deixa eu só marcar. Ah, não, já tem aqui. Ó. Deixa eu só tirar que está na cor preta. Foi isso aqui que ela rompeu essa congestão, a gente comentou aqui embaixo. E também sobre a questão dela ter entrado numa zona de vazio gráfico, que foi o que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, sobre o dólar. Ela cravou esse primeiro alvo, olha, então deu um upside daqui de baixo, 74%. Ah, mas seria pegado 74% comprado aqui, vendido aqui? É óbvio que não. Mas se você tivesse pegado metade disso, já seria muito interessante. 20%, 25% desse movimento já estaria ok. E agora dando nova oportunidade. Se a gente olha no gráfico semanal, barra bonita, também alinhado com média móvel de 9, pelo semanal seria a compra no rompimento da máxima, stop na mínima da barra, stop de 12%. O alvo, região dos 26,54, depois 28,53, o que seria primeiro alvo com 14,60 de upside e o último alvo com 23,60. Lembrando que é rompimento de topo histórico, o ativo entra em fase de descobrimento de preço. Tá? Bastante volume comprador, quase nada de volume vendedor, então acho aqui muito interessante a continuação de Aura 33. Tá? Microsoft também é uma possibilidade de compra. Sexta-feira fez o fechamento com bastante fluxo comprador, né? Ou seja, volume comprador acima da média. Deixa eu aumentar aqui. Está muito pequeno, cara. Aí, agora sim. É bastante o cenário parecido de Amazon, né? Se eu jogo no gráfico semanal, é um papel que está em tendência de alta, porém no diário parece um canalzinho de baixa. De fato, pode ser considerado um canalzinho de baixa, mas que não passa de uma correção de um tempo gráfico maior. Tá? Então eu vejo a possibilidade de pegar uma continuação de alta no curto prazo em Microsoft. No pivô. Pivô onde acima dos 115. Tá? O stopzinho lá embaixo no fundo, olha, 93,44, um stop de 6%. Tem um espaço para trabalhar até o topo lá do 109, que tem um upside de 8,68. Tá? Então acho aí bem interessante. No gráfico semanal já demonstrando força. Né? A gente vê aqui a correção não perdeu esses últimos fundos no semanal, sempre mínimas maiores. Eu vejo a possibilidade aí de uma retomada de alta, tendo que a tendência primária, secundária e terciária, ou seja, de longo, médio e curto prazo, apontando para o mesmo lado. Okay? Então acho interessante aí Microsoft. E poderia projetar algo também, olha, entre esse fundo ao rompimento desse topo aqui, olha, que é o topo principal, dá lá mais ou menos no 109 e 109,50, né, região de topo aqui, olha, sem muito segredo. Depois 115. Bolsa Brasileira, VULC3. A gente comentou de VULC3 aqui embaixo também, olha lá. Mesma questão de Aura 33. Rompeu. Deixa eu dar um zoom. Rompeu congestão aqui embaixo. Voltou, fez o pullback, deixou formação de fundo ascendente, ou seja, um fundo mais alto que o fundo anterior. A gente comentou que a partir daqui poderia entregar uma boa movimentação, com stop curto também, montar uma posição aqui embaixo para tentar levar até na onde a gente tinha comentado até aqui, se eu não me engano, olha. E depois trabalhar para quem sabe se fosse continuar até o topo principal lá em cima.
Tá? O papel fez uma forte movimentação de alta, não conseguiu dar sequência, né? Uma grande distorção aqui de preço, fez um processo de correção. Só que se a gente olha essa correção, é uma correção com quase nada de volume vendedor. Tá? Olha, essa movimentação aqui. Eu quase não tenho volume de venda. Tá? Quase não tenho volume de venda. Um preço próximo aqui às 4 médias, ou seja, é bem na onde está ali o acúmulo de volatilidade. Para quem usa bandas de Bollinger, se estivesse utilizando, esse é o momento que provavelmente ela estaria afunilando aqui no preço de VUC3, sinalizando uma possível retomada de volatilidade. Entendendo que o movimento anterior é um movimento de alta, eu vou acreditar, com o contexto que eu tenho na tela, que a expectativa maior é que ele retome o seu movimento vigente, porque a gente não tem uma reversão de tendência aqui para baixo. Ele foi um processo de correção. Eu jogo no gráfico. Eita. Indo para o gráfico semanal, a gente vê. Olha isso aqui. Olha esse pullback, pessoal. Em 50% dessa barra, corrigindo 50% dessa barra monstruosa de compra. Né? Olha aqui, ó, 0,5% está mais ou menos aqui. E alinhado ainda com as médias. Olha isso aqui no semanal. 50, 29. Tá? Então, pelo semanal seria no rompimento da máxima com stop na mínima, o que pelo semanal seria um stopzinho de 4,68. Para retomar até o topo anterior já dá 9. Então, 2 para 1. Eu jogo isso para o diário, eu tenho um martelinho em região de fundo. Ou seja, ele chama vendedor, olha, ele tem um fundo aqui. Ele perde o fundo. Olha. Deixa eu fazer com a outra ferramenta, vai. Ele tem esse fundo, ele deixa o martelinho, chama comprador, vem e perde esse fundo, estopa quem tentou comprar aqui. Depois ele deixa um outro martelinho aqui, olha. Vem, perde esse martelinho e agora joga para cima de novo. Ou seja, pode ser um processo de acumulação, tá? Chamando vendedor para ficar papando ordem, né? Veja a possibilidade para cima, tá? Eu já teria comprado aqui embaixo, olha, nesse martelinho, né? Nesse martelinho, não colocaria o stop na mínima, colocaria um pouco mais para baixo, até para dar mais espaço. Aqui, a entrada no 16,48, na mínima um stop de 3,5, tá? Eu não colocaria aqui, até porque a volatilidade desse papel é um pouco mais alta. Eu colocaria um stop lá na casa de 5,5% a 6%, ok? Lá nos 15,55. E a partir daqui, para tentar carregar até o topo dos 18,47 com 12%. Ok? Esse stop aqui, pessoal, que é um stop financeiro um pouco maior, não é o stop aqui, né? Olha que seria um stop na mínima. Por quê? Se ele vem para cá e cutuca mais uma vez aqui essa região, ok, mas ele pode retomar. Se, ok, ele faz um pivô de baixa, vem aqui e me estopa. 5% é um stop que está dentro dos stops que eu uso para swing trade. Né? E se a partir daqui ele continua subindo e de fato retoma esse movimento aqui anterior, aí quando ele se afastar, começar a fechar acima da 20, acima da 9 no diário, o meu stop estava lá embaixo, eu ajusto na mínima daqui e aí tento carregar para cima. Beleza? Se a gente olha no OBV, o OBV voltou aqui até a média de correção. O estocástico saindo da região de sobrevenda, ou seja, então eu tenho um ativo em tendência de alta, com o estocástico saindo da região de sobrevenda, tá? Então é muito interessante quando acontece esse contexto. Eu já tenho um ativo em tendência de alta e tem a retomada do estocástico para a região de sobrevenda, né? Então, para pegar pullback de continuação, eu gosto de olhar o estocástico, ok? Guar 3, eu comentei de Guar 3 com vocês na semana passada, né, que seria o rompimento da máxima, uma compra, o stopzinho aqui embaixo, já está rolando, né, que seria lá pelo semanal, olha, no semanal a barra que deixou, uma barra muito bonita, também de correção, em cima do movimento de alta anterior. Eu jogo isso pro diário, olha, eu tenho um risco aqui curto, olha, tentando pegar o quê? A correção desse último pivô. Último pivô não, né, dessa última tentativa de retomada, movimento de alta, ele vem, corrige até essa zona, olha, até as médias, possível formação de fundo, tentando pegar isso aqui para cima, olha. Tá, isso aqui para cima. Então ele rasga as médias para cima, volta a corrigir. Eu vejo uma compra no rompimento da máxima do candle de sexta, o que seria aqui 8,22. Vamos até marcar aqui, olha.
8,21. O stopzinho eu colocaria aqui, um pouquinho abaixo. 7,85, 7,80, um stop de 4,73. Até o topo anterior aqui, olha, dá 12, tá? 12%. Então, acho aí também bem interessante. É um papel que a gente vê que tem muito mais força compradora do que vendedora, entendendo a possibilidade de ser uma região de acumulação para uma retomada de alta no curto prazo, tá? SBFG3, se eu não me engano, é a Centauro. Chegou em zona de suporte. Deixa eu tirar isso aqui. E, inclusive, esse aqui também foi um ativo que a gente deu compra, né? Aqui embaixo, olha. Quando rompeu essa congestão, a gente comentou de compra aqui, ó, no pivô. Depois comentou aqui no pullback, enfim. Voltou para cá de novo, que seria um trade de contratendência. Olha o volume que entrou na sexta-feira. Em cima da média móvel de 200, em cima de uma zona de suporte, deixando um martelo. Na verdade, isso aqui nem é martelo, né? Um Kindle Doji Libélula, para tentar pegar um trade aqui de contratendência no diário, até pelo menos média móvel de 20, que dá 10,39 de upside. O stop um pouco abaixo de toda essa linha de suporte, nos 12,89, um stop de 6,30. Agora, se eu jogo isso para o semanal, é um papel que vem caindo há 6 semanas, basicamente um mês, e está em cima da média móvel de 50, olha. Em cima da média móvel de 50 e, detalhe, em cima de uma região compradora, muito compradora, inclusive. Vamos lá, deixa eu ajustar isso aqui. Para ficar melhor para enxergar. E essa região onde entrou muita força compradora anterior, olha. Foi no rompimento dessa congestão. Tá vendo? E agora voltou para cá de novo. Então eu tenho no gráfico semanal em cima da média móvel de 50 e lá no diário a possibilidade de comprar aqui bem próximo da média móvel de 50 para tentar levar até a 20, a 9 também do semanal, que dá 13%. Tá? E lá no diário, esse contexto que eu comentei com vocês, desse padrão de candle do fechamento de sexta. Tá? Deixa eu ver. E lembrando, o estocástico também na região, saindo da região de sobrevenda, né? Vamos só anotar aqui, olha. 20... 80. Feito. Acho interessante aí também. Esse aqui eu trouxe para vocês, olha, Netflix, rompimento de topo histórico. Eu comentei com vocês aqui, olha. Rompimento de topo histórico. Quem pegou se deu muito bem. A gente comentou aqui, né, olha, ele deixou essa barra. Comentou, dá para pegar já no rompimento, topo histórico, jogar o stop aqui no fundo ou um pouco abaixo também, mesma questão que eu já expliquei para vocês, até para dar um pouco mais de espaço nesse caso. Seria um stop de 7,30. O papel chegou a subir já, olha, 9%. Tá? O papel já subiu 8,97, né? 9%, um volume monstruoso na sexta. Porém, agora eu já não vejo mais compra. Foi só para comentar com vocês, mas não vejo mais compra agora em Netflix. Tem que aguardar uma correção. Quem pegou quando eu comentei se deu bem, olha lá, ó, as médias. Um rompimento de topo histórico alinhado com as médias, tanto no diário quanto no semanal, olha lá. Tá? Tanto no semanal. Olha o tanto de fluxo comprador lá embaixo no volume. Eu quase não tenho volume de venda. Então esse é o contexto. Eu quase não tenho volume de venda. Um ativo em tendência de alta no curto e no médio prazo. Próximo de romper o seu topo histórico. Congestionado em topo. Com movimento vigente de alta. Quase nada de volume vendedor. As médias 9 e 20, tanto no semanal quanto no diário, alinhados, ou seja, próximas ao preço. E eu tenho uma pressão compradora, que é essa barra de ignição aqui, olha, do dia. Depois ele vem, volta, faz o pullback. Um pullback muito bonito aqui, mas quem deixou ordem no rompimento da máxima acabou ficando na pedra, porque não pegou, porque ele já abriu com gap. Um gap de fuga, um gap aí acionando um pivô de alta com volume monstruoso comprador. Tá? Agora não vejo mais entrada. Esse aqui é o Amazon, não, já trouxe. Coca. Coca eu comentei com vocês aqui, essa aqui teria dado stop, né, olha. Eu tinha comentado com vocês aqui, né. Cadê? Tinha comentado aqui, olha. Nessa barra, em cima da média móvel de 50, stopzinho aqui embaixo. Pois bem, ele veio e estopou. Tudo certo, faz parte. Você tomou um stop aqui, olha, de 3,50. Agora aqui nessa região,
de novo, eu vejo a possibilidade de continuação, porque é uma tendência de alta. Vendo? Olha, é uma tendência de alta. O que eu expliquei para vocês ali de SBFG3 foi igualzinho que aconteceu aqui, olha. Ele tem esse fundo, ele vem e perde o fundo aqui, ó. Ele perde o fundo, chama vendedor. Na barra seguinte, ele deixa um candlezinho doji. E depois retoma aqui, voltando para o fluxo principal. Aqui acho que fica bem claro, né? Entrada daqui, você pode colocar o stop aqui embaixo. Vocês já me conhecem, eu não colocaria aqui. Não gosto de stop muito. Eu gosto de stop curto, mas não com esse contexto, tá? Não com esse contexto. Mas não tá errado, tá, pessoal? É só questão de operacional mesmo, tá? Eu colocaria um pouco mais abaixo, eu colocaria aqui, ó, tá? O próximo alvo lá em cima, 69,67. 4.17. Um stopzinho na mínima da barra seria um stop de 1.86. Show de bola. Não é um stop errado de se colocar aqui também, tá? Pode colocar um pouquinho abaixo da 20 só, um stop de 2.45, tá? Para tentar buscar o 69 ali, pelo menos, tá? No mínimo. Se eu jogo isso no semanal, eu vejo o alvo muito mais para cima ainda. Foi um ativo que eu comentei lá no canal oficial da Capitalizo há tempos atrás, comentando esse contexto de mais médio prazo, dessa congestão. Depois emplacou uma retomada de alta. E agora congestionado novamente. Né? Para quem operou o gráfico semanal, olha lá, ó, também trade de correção que eu comento com vocês. Ó, em forma de bandeira de alta isso aqui também. Faz uma movimentação de alta, se distancia, volta, faz uma correção, parou na média móvel de 9, rompeu a máxima, stop está aqui embaixo, vai embora. Muito interessante. Coca, tá? Se eu olho aqui pelo semanal, olha, bandeirinha de alta, né? E bandeira, para quem não sabe, é um padrão gráfico de continuação de movimento. Então, se eu venho de um movimento de alta, tenho uma bandeira e um acionamento, que é uma barra fechando acima do rompimento dessa bandeira, é um padrão de continuação do movimento vigente. Então, tem um movimento de alta, ele fez uma bandeira, acionou a bandeira, a expectativa é que ele retome a tendência anterior. Vende a movimentação de baixa, faz uma bandeira, a expectativa é que ele continue o movimento vigente com o movimento de baixa. Nada mais é a bandeira do que um processo de pullback, de correção do movimento. Beleza? Mas também acho aí bem interessante Coca. Beleza? Bom, pessoal, esses foram os ativos. Eu espero poder ter ajudado vocês. Se puderem deixar um comentário aqui sobre o que vocês vêm achando dos vídeos, vai ajudar bastante. E, novamente, porque ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, entendendo que vocês assistindo e deixando um comentário, um like, vocês gostaram do vídeo e ajuda o meu trabalho aqui desse lado. Beleza? Abração, espero poder ter ajudado e até a próxima, pessoal.